Deus abençoe a sua vida de forma especial hoje. Pode crer que você está no lugar certo, na hora certa. Que toda vez que nós nos colocamos sob a influência da ação de Deus, sob a orientação de Deus, Ele faz uma mudança na nossa vida, muda o nosso coração, nos mostra uma nova direção, tira a ansiedade, nos dá uma nova perspectiva de vida. Que Deus possa falar de forma especial ao seu coração essa noite. Que você possa deixar diante do Senhor tudo aquilo que te preocupa, que você agora abra teu coração, coloque sua vida diante dele e esteja receptivo à palavra dele, aquilo que ele vai te falar. O Salmo 96 fala nos primeiros 3 versículos de algo que é muito próprio para o momento que nós temos de adoração e de louvor. Diz assim: cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. Então, cantar uma nova canção, mesmo quando é projetado ali uma música que você já conhece, depende de como está o seu coração. Fazer essa canção ser nova no teu coração. Entregar para Deus o teu louvor, a tua adoração. E é interessante que o Salmo fala é que o objetivo nosso deveria ser anunciar entre as nações, para as pessoas, para o seu colega de trabalho, de faculdade, de escola, para teu familiar que ainda não conhece Jesus, as maravilhas que Ele tem feito. Então eu queria pedir que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e faça uma oração ao Senhor agora, silenciosamente, entregando tua vida, colocando teu coração diante dele, aberto, receptivo à palavra dele, a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ao cantar, faça dessa música uma nova canção. Cante com o coração aquilo que você está lendo. Ao ouvir a palavra, na comunhão, esteja com o coração livre e aberto para a ação de Deus. Pai, te agradecemos, porque nós podemos contar para as pessoas o que o Senhor tem feito já na nossa vida. E nesse momento, Pai, de celebração ao Teu nome, de adoração ao Senhor, queremos expressar algo que vem do fundo do nosso coração, uma adoração sincera, uma adoração que glorifique o Teu nome e que nos faça realmente ter um coração agradecido por aquilo que Tu tens feito por nós. Queremos cantar as Tuas maravilhas, não somente aqui, mas para as pessoas que nos cercam também. Abençoe nossas vidas. Fala ao nosso coração de forma especial essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que nos visita hoje, seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida também. Essa é a sua casa, esse é o seu lugar. Eu queria te convidar a olhar para o lado, para quem está do seu lado. Se você está longe de alguém, chega, dá um abraço na pessoa, aperta a sua mão e fala com ele: olha, conta ao Senhor tudo aquilo que você tem no coração de gratidão a Ele. E conta para os outros que Deus tem feito na sua vida. Deus te abençoe. Boa noite, queridos. Que juntos possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor essa noite. Porque viemos aqui para isso, não é verdade? Sempre que viemos para cá, queremos ter um encontro. Um encontro não só com as pessoas que estão aí, com as pessoas que vemos, mas um encontro com Deus, não é verdade? Nós queremos ouvir a voz de Deus e também falar coisas para Deus. Num encontro onde podemos conversar com aquele que nos criou. Vamos ficar de pé e adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vocês podem ajudar com palmas assim, ó.
Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glória ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegrias. Nos convém louvar-te, ó Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Nos venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glória ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegrias. Nos convém louvar-te, ó Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. E o que aconteceu? Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Ele conquistou tudo para nós na cruz. Hoje já não é preciso mais sacrifícios, porque o dele já é válido, amém? Aleluia, aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegrias. Nos convém, aleluia, aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graças, danças e alegrias. Nos convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. É a Ele que nós damos toda a nossa honra, todo o nosso louvor, amém? Porque quando temos honra, não deve ser tributada a nós, porque tudo que temos vem dele e deve ser para ele, amém? És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão, és tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu,
única esperança que anelo ter. Ó Jesus, confiei em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos cantar todos juntos em uma só voz. Em todo tempo te louvarei. Vamos lá. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez, eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei, te glorificarei. Te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos o nome do Senhor, sempre. Ele é o Rei dos Reis. É por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que nós passamos algumas dificuldades e temos oportunidade de com elas aprender para estarmos mais maduros na próxima. Não é assim? Aqueles que seguem a Jesus, eles têm uma esperança. Sabe? Se fosse fácil, se fosse assim, ser crente fosse mole, todo mundo seria salvo. Não é verdade? Mas nós, pelo sangue de Jesus, nós pagamos um preço junto com Ele. Não é do tamanho do dele. O dele foi preço de sangue. Mas nós passamos algumas dificuldades. Muitas vezes, nós temos que negar a nós mesmos a vontade da nossa carne. Muitas vezes, alguma facilidade que viria ilícita, nós temos que recusar. Muitas vezes, um prazer que seria tão bom, nós temos que negar. E fazemos isso por quê? Porque amamos a Jesus. Então por isso é que não é tão fácil ser crente. É simples, mas não é tão fácil. Só que nós temos uma grande esperança aqui dentro do nosso coração. Eu tenho, e creio que você tem. Que lá no final, quando encontrarmos com o Senhor, nós não vamos lamentar: poxa, Senhor, poderia ser mais fácil, aquilo ali não podia ser pecado. Ao contrário, nós chegaríamos perto do nosso Deus e falamos: Senhor, valeu a pena fazer esforço, valeu a pena negar a minha carne, para que hoje eu esteja aqui de frente para o Senhor. Você já imaginou isso, Senhor? Valeu a pena. Vamos cantar isso nessa noite? E declarar para o Senhor de coração aberto: Senhor, vai valer a pena. E tudo que eu preciso é o Senhor. E vai valer a pena. Aleluia.
canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Na nossa dor, declare para Ele: e isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Você pode imaginar os seus problemas, você vencendo e dizendo para o Senhor: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vamos imaginar enquanto o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu, valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, sim, Senhor, valeu a pena mesmo. Ore ao Senhor. Feche seus olhos, erga suas mãos, ajoelhe-se diante do Senhor, fique da forma que o Senhor conduza seu coração, mas ore a Ele e declare a Ele palavras de amor, de louvor, de adoração. E se você pertence ao Senhor e tem fé no teu coração, você já pode declarar lá na frente, porque se você crê, já aconteceu. Amém? Então você pode cantar comigo assim, ó. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo, Senhor. Já valeu a pena, aleluia. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo, já valeu. Já valeu a pena, já valeu a pena, pois temos fé. Já valeu a pena mesmo, já valeu, Senhor. Já valeu a pena, já valeu a pena acreditar em Ti. Já valeu, Senhor, já valeu. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Renda-se ao dono das estrelas, ao Senhor.
de tudo que existe. Seja Ele a nossa adoração, a nossa devoção. Senhor, é para Ti que cantamos, Deus. É a Ti o nosso louvor. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Aos teus pés se prostram, serafins declaram que és santo. E a minha alma, E a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória Shekinah, toda a terra se encherá para sempre. És e sempre serás. dono das estrelas, Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram, serafins, serafins declaram que és santo. e o nosso interior canta. E a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória Shekinah, toda a terra se encherá para sempre. És e sempre serás. E a minha alma, adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória Shekinah, toda a terra se encherá. para sempre. És e sempre serás. Sempre serás. Sempre serás. Sempre serás. E a minha alma, E a minha
alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória Shekinah, toda a terra se encherá para sempre. És e sempre serás, e sempre serás, sempre serás. Sempre, sempre tu serás Rei sobre todos. Amém, queridos? Amém. Podeis assentar. Amém, boa noite. Das muitas cenas que a gente tem relatado na Bíblia, em particular uma delas eu gostaria muito de ter participado, vivido, presenciado. E é esse texto que eu quero ler um pedacinho com você. Mateus capítulo 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, dessa hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu gostaria muito de ter participado desse momento, ter visto o que aconteceu, partilhado desse pão e desse cálice. Gostaria muito de ter visto, face a face assim, Jesus ser contado dentre os discípulos, mas só que 2000 e poucos anos separam a gente desse momento e não tem como a gente voltar no tempo. Mas uma das ordenanças que Jesus nos deixou, a gente repete sistematicamente na igreja todos os primeiros domingos. E a gente tem a chance não de participar fisicamente com Jesus, mas aquilo principal desse momento a gente tem à disposição, que é a própria presença de Jesus aqui. E tem a nossa esperança e expectativa que a gente vai participar juntos desse momento de novo, um dia na eternidade, por toda a eternidade. E esse momento a gente vai estar celebrando essa ceia, esse memorial que a gente tem, como a própria ordenança de Jesus. E eu queria chamar algumas pessoas para me ajudarem nessa noite. Queria chamar o Geraldo e a Martinha, a Cláudia e o Fiuza, o Arnô e a Kátia, o Silvio e o Rafi, a Inês e a Rose, o Genésio e a Rosângela, o Alexandre Pequeno e a Vanessa, o Ricardo e a Úrsula, Mário e a Heloísa, Andréia Mascarenhas e o Carlinhos, o Júlio e a Flávia, o Alexandre e a Adriana Rochinol, o Malafaia e a Tati. O apóstolo Paulo, sobre esse momento ainda, nos deixou algumas advertências em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Ele falou sobre o servir e partilhar o pão, o servir e partilhar o cálice, mas ele também nos deixou uma orientação de que nós devemos sempre nesse momento nos examinar. Ele fala exatamente assim: examinai-vos, pois, o homem a si mesmo, e então, logo após isso, tome o pão e tome o cálice. Eu queria convidar você a ter um momento de reflexão sobre a sua vida. Se por acaso você perceber nesse autoexame que tem alguma coisa errada na sua vida, eu queria lembrar você o que João nos deixou escrito em 1 João: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, purificar de toda injustiça. Então, juntando o que o apóstolo Paulo nos deixou e o que João nos ensina, a gente tem que, antes desse momento, é um tempo de você examinar a você. E se perceber algo errado, corrija e então tome do cálice. Ou seja, é quase que um exercício mensal
que deve ser até diário, a gente perceber se tem alguma coisa errada na nossa vida e tentar ajustar. E eu queria então que você fizesse esse exame, você fechasse os olhos e examinasse a você mesmo, nos preparando para esse momento especial de Santa Ceia. Feche seus olhos agora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça isso agora. Senhor Deus, recebe o nosso acertar contigo nessa hora, Deus, para que a gente possa participar da mesa. Que o Senhor haja no nosso coração, sare aquilo que precisa ser sarado, que a gente libere aquilo que precisa ser liberado e que através, Senhor, da mesa tenhamos comunhão plena contigo nesta hora, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir ao Arnaud que ore consagrando o cálice e também o pão ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento de estarmos participando da tua ceia, Pai. Está aqui o vinho, Senhor, e o pão, Pai, que representasse o teu amor lá na cruz, Pai. Senhor, que tu possas estar conosco, Senhor, e possamos celebrar a cada dia, Senhor, esse teu amor. Isso que eu te peço, te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Esse texto fala que logo depois eles cantaram uma canção. E eu queria que nós cantássemos uma canção enquanto esse pão e cálice vão sendo servidos. E eu não sei o que os discípulos fizeram. Vocês podem ir. Enquanto era servido e ministrado aquela ceia. Mas eu sei que você pode fazer. Que é pensar no sacrifício de Jesus. Aquilo que Ele fez por nós na cruz. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue que nos lava, que nos lava dos pecados e nos traz restauração.
salvação, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Existe alguém que deixou de ser servido? Queria convidar você que já recebeu o pão e o cálice a ficar de pé agora. Os evangelhos relatam, o apóstolo Paulo diz que antes de comer, Jesus deu graças e então partilhou do pão e do cálice. Levante o pão e diga: obrigado, Senhor, pelo teu corpo, que foi moído em meu lugar. Coma do pão. Por semelhante modo, ele também agradeceu. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse cálice, que representa, Senhor, teu perdão e a nova aliança. Antes de beber, troque com alguém que está perto de você e diga: esse sangue foi derramado por você. E então beba. Esse sangue foi derramado por você. Pegando o seu aqui. Vamos orar. Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus. Jesus, obrigado que voluntariamente, Senhor, Tu te deste em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque a gente, através desse memorial, reafirma a nossa confiança em Ti, a nossa aliança contigo. E a gente é lembrado, Senhor, que um dia nós vamos estar juntos na eternidade, partilhando de um momento muito especial de comunhão contigo para todos sempre. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado por cada irmão, Senhor, que está aqui. E que a Tua graça, a Tua bênção, a Tua comunhão esteja presente entre nós. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Não sente ainda não. Nossos irmãos estão nos ajudando, podem voltar. Mas você fique em pé um pouquinho. Eu queria aproveitar esse momento para lembrar você que essa ceia de comunhão relata também que um dos discípulos de Jesus, chamado João, reclinava a cabeça no colo de Jesus várias vezes. E era chamado de o discípulo do amor, o apóstolo do amor. Isso mostra o carinho com que Jesus trata aqueles que se achegam a si. E eu queria convidar você a ter um momento especial de comunhão e de carinho com Jesus. Eu fico imaginando que quando você tem uma proximidade como João tinha, de reclinar a cabeça e encostar no peito de Jesus, não tem segredos para ele. É uma intimidade muito grande. E essa intimidade Ele quer ter com a gente. E eu queria convidar você que está carregando talvez um peso no teu coração, carregando um problema, que quer muito desabafar, quer muito pedir ajuda, pedir um socorro, que você fizesse isso com o próprio Jesus. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, crendo que Jesus vai estar ouvindo a tua oração. Que nesse momento de intimidade, de comunhão que é a Santa Ceia, é o espaço ideal para que você possa reclinar a tua cabeça no peito de Jesus e contar para Ele aquilo que você está trazendo de peso,
de problema, de tristeza. Talvez seja em relação à sua vida profissional, à sua vida familiar, à sua vida sentimental. Talvez seja até uma enfermidade física que você possa estar lutando contra isso. E está pesado para você. Precisa de ajuda. Precisa contar para alguém, desabafar com alguém, pedir ajuda a alguém. Faça isso, porque Jesus está aqui nessa noite. E se sinta abraçado, acolhido pelo Senhor Jesus. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Leva-me em teus braços, leva-me em teu colo. Eu preciso ouvir a tua doce voz. Eu me rendo. Toma-me em teus braços, afaga o meu rosto, vem me ensinar como devo ser. Eu me rendo, eu me rendo. Tudo que tenho, tudo que sou, a vida eu te dou, a vida eu te dou. De cada passo, cuida, Senhor, a vida eu te dou, a vida eu te dou. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida. E junto com a nossa vida, Senhor, vai nossa alegria, nosso cântico, nossa adoração. Mas vão também, Senhor, algumas coisas que nos perturbam. Alguns problemas que a gente humanamente não consegue resolver. Não consegue discernir a direção. Muitas vezes não consegue mesmo que saber o que fazer e fica parado. E a gente, Senhor, agora vem ao Teu colo, reclinar nossa cabeça e pedir, Senhor, nos conforta, nos dá carinho, nos dá amor, mas também nos dá direção, Senhor, para que a gente possa sair daqui, não para ficar triste ou para fingir que a gente foi anestesiado durante um culto, uma reunião, mas para a gente sair daqui sabendo o que vai fazer. E mais ainda, Senhor, tendo a consciência, a certeza exata da dimensão do Teu amor, da dimensão do Teu cuidado, que Tu estás no controle de todas as coisas de nossa vida. Se entregamos a Deus nossa vida, nosso coração, aquilo que temos e somos, e pedimos, Deus, administra a nossa vida. Diz como diz essa canção, Senhor, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu devo ser. Ajuda-nos nisso, Senhor. Pedimos, Deus, que Tu estejas de maneira muito especial, abençoando os jovens que vão estar retirados na semana que vem. Pai, Pedrão falou de manhã de um grupo lá em Maranhão, Senhor, de mais de 100 jovens que estavam se vendendo numa brincadeira, em troca, Senhor, de informações, por um joguinho, dentro de um retiro, dentro de um congresso. E a gente pede, Senhor, que Tu esteja guardando nossa juventude. Eu tenho um filho de 20 anos e eu peço pelo meu filho todos os dias, Deus. Com o mesmo carinho que eu peço, Deus, com a mesma intensidade eu peço, Senhor, pelos jovens da igreja e por aqueles que estão se preparando para ir, e aqueles que nem sabem que vão, mas no meio da semana, Senhor, de uma maneira sobrenatural, vão ser colocados nesse retiro. Pai, que seja um tempo de mudança de vida, Senhor. Usa, Senhor, o pastor Chedi que vai estar conduzindo, aqueles preletores que vão estar pregando, Senhor, para que fale da Tua parte a esses jovens, ó Deus. E eu te peço, salva, restaura a nossa juventude, Senhor. Aqueles que já estão aqui, nossos filhos, e aqueles que não estão, atrai-os com laços de amor e salva essa juventude, Senhor. Muito obrigado, porque eu sei que Tu estás ouvindo a nossa oração e pedimos que Tu continues falando ao nosso coração pela palavra dessa noite. É meu pedido, é minha oração, e eu faço isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Um abraço que está do teu lado e fala: Deus está ouvindo a tua oração. Fale com Ele nessa noite. Que Deus te abençoe. Você pode sentar. Amém, glória a Deus.
E que você possa voltar para o seu lugar nessa certeza e na convicção de que Deus vai muito mais além das nossas expectativas, dos nossos sonhos, daquilo que você pensa ou imagina. Que você possa cada vez mais descansar sobre os cuidados e a poderosa mão daquele Deus que desceu dos altos céus e entregou a vida em seu lugar, em meu lugar. Enquanto nós estivermos cantando, adorando ao Senhor, quem tem sido abençoado por Deus aí, levanta a mão. Rapaz, só você está aqui hoje é uma benção. Tanta gente gostaria de estar aqui e não pode, por causa de enfermidade, por causa de doença, por causa de problemas adversos. O fato de você estar aqui já é um motivo de agradecimento. A nossa igreja não recebe subvenção do governo do estado. Tudo que aqui é feito, o instrumento que é comprado, a conta de luz que é paga, é feito através de doação voluntária dos membros, das pessoas que aqui frequentam, que são abençoadas. Nós aqui não obrigamos ninguém a nada, não impomos nada, não colocamos listagem de quem contribui ou não, porque a listagem é feita nos céus, não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Se você tem sido abençoado, há 2 envelopes à frente da sua cadeira. O azul é o seu dízimo, o amarelo é a sua oferta. Enquanto nós estivermos cantando, você vai poder sair do seu lugar com alegria, expressando a sua gratidão por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Enquanto cantamos, sai do seu lugar, entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta. Eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Senhor, muito obrigado, Deus, porque temos a oportunidade de sermos fiéis a Ti. O Senhor demonstrou tamanha fidelidade a nós, entregando vida do Seu próprio Filho Jesus e nos resgatando das trevas para a Sua maravilhosa luz. Então nós, Senhor, somos gratos por termos a oportunidade de demonstrar com as nossas ofertas, por demonstrar com os nossos dízimos que nós somos fiéis ao Senhor e de que nós temos prazer em depender do Senhor, porque sabemos que a prata, o ouro, tudo que existe vem de Ti. Obrigado por essa oportunidade e que esses recursos, Senhor, sejam revertidos para a Tua própria honra e glória, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Ontem, eu estava pregando em São Luís, ontem à noite, num congresso de adolescentes lá do estado de São Luís do Maranhão, e foi um momento muito especial. Tive algumas experiências lá, compartilhei no culto da manhã. Você que não veio vai morrer de curiosidade. Depois você pergunta para quem veio, que foi um negócio marcante, impactante, que o pastor Gladson citou na oração dele aqui. Então eu quero que você morra de curiosidade, valeu? Eu não vou contar a história só para você ficar. Eu devia ter vindo de manhã, talvez eu conte domingo que vem, vou pensar no caso. Nossa alegria hoje ela é roubada por tudo e por todos, em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Tudo que acontece na nossa vida a gente acha que não é como nós gostaríamos que fosse. Tudo que acontece, até as coisas boas, a gente tem o hábito de reclamar e transformar as coisas boas em coisas ruins. Erramos e quando erramos achamos que Deus está
tão triste comigo, que nunca mais será o mesmo. A gente comete alguns deslizes, a gente erra, nós somos humanos, mas e pensamos que Deus age como eu agiria. Se uma pessoa vacila comigo, geralmente você tem a tendência natural em colocar na geladeira, em ter algum tipo de postura, e a gente pensa que Deus também irá agir assim comigo. Nós incorremos nesse grave erro, e aí eu acabo errando com Deus e acabo, ao invés de me aproximar do Senhor, acabo me afastando. Mas o plano de Deus é muito diferente dos nossos. O objetivo de Deus sempre é de se aproximar, de puxar a gente para o lado dele. E eu quero que você saiba algumas verdades. Deus não desiste de amar você, Deus não abre mão de você, Deus não abre mão de sua vida, Deus não desiste do direito que Ele tem de ter você ao lado dele, Ele não abdica, Ele não muda, Ele não modifica o amor, a intensidade do amor que Ele tem por você. Deus sempre vai ao seu encontro para tentar a perspectiva de restauração da sua vida. E eu queria ensinar vocês nessa noite, compartilhar com vocês a história de um grande homem, um homem que viveu a dualidade, a ambiguidade nas suas ações e na sua atitude. E quero convidar você a entrar na máquina do tempo comigo. E, se possível, você se colocar no lugar deste personagem. Eu estou falando do meu xará, eu estou falando do apóstolo Pedro. Melhor do que ninguém, Pedro nos revela esta verdade. Essa ambiguidade de fazer algo muito bom, algo muito ruim. Talvez uma das maiores decepções que um ser humano pode ter passado foi vivida por Pedro, porque Pedro, ele negou Jesus. Judas traiu Jesus, mas a Bíblia diz que Judas não procurou ser tratado por Deus, não procurou não mudar, se arrepender. A Bíblia diz que Judas foi e se enforcou. Mas Pedro ficou profundamente triste. Mas Pedro ficou à espera de um milagre. Eu não sei a forma que você tem vivido com o Senhor, mas o que eu tenho visto quando eu saio por aí e converso com pessoas é um evangelho que tem sido banalizado. Quem é essa moça bonita? É minha filha. Tira o olho que tem dono. Já casou, já era, perdeu. Mas a gente tem essa tendência natural, e eu queria, aqui como um sermão biográfico, a gente explorar um pouco algumas características de Pedro e aprender com ele para que você possa permitir que Jesus restitua a tua alegria. Que o Senhor restitua a tua vida com Ele, restitua aquilo que precisa ser restituído e restaurado na sua vida. Quem era Pedro, afinal de contas? Pedro era um cara bronco, Pedro era um cara indouto, ou chamado de inculto, isso em Atos. No Pentecostes você vê como é que pode esse cara aí que é um bronco. Pedro era um pescador, Pedro era filho de Jonas, você vai encontrar isso em João 21:15, quando Jesus tem um reencontro com ele, fala: Pedro, filho de Barjonas, ou filho de Jonas, tu me amas? Pedro era casado, porque Jesus curou a sogra de Pedro, mas o apóstolo Paulo também cita que Pedro era casado, em 1 Coríntios 9, verso 5. Pedro era natural de Betsaida, residia em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. A profissão de Pedro era pescador. Naquela época, o comércio já era algo que estava acontecendo a uma velocidade muito grande, mas a pecuária, a pesca, a agricultura eram o carro-chefe. Irmão de Pedro era André, que foi quem o chamou para ver e conhecer a Jesus Cristo. Pedro fez parte de um rol seleto, dentre aqueles que eram mais chegados a Jesus Cristo. Aquele que viu o que ninguém viu. Pedro participou de milagres realizados pelo Senhor que os discípulos de Jesus não viram. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Mas ele tinha uma cambada de gente que seguia ele. Tinham 70, que ele distribuiu 2 a 2. Então, ele andava sempre com uma multidão, não era só com os 12. E Jesus preparou aqueles caras aproximadamente durante 3 anos, calculando 8 horas por dia, em torno de 3.560 horas, um discipulado. E aí a gente pensa que talvez 1 hora por semana vai fazer uma transformação na vida daquela pessoa. Talvez você pense que vir ao culto aos domingos de vez em quando vai impactar a sua vida. Aqueles homens conviveram mais de 3.000 horas com Jesus. Pedro viu o que ninguém viu. Pedro fez parte de um seleto grupo,
quando Jesus subiu ao monte da transfiguração e teve um encontro ali com Moisés e com Elias, aonde o próprio Deus se manifesta através da voz, dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem me comprazo. Pedro viu isso, Pedro ouviu a voz de Deus, Pedro viu Moisés de longe, Pedro viu Elias. Pedro fez parte de um seleto grupo quando Jairo, que era um doutor na lei, líder e chefe de uma sinagoga, quando Jairo se ajoelha diante de Jesus em Marcos capítulo 5, ele se ajoelha diante do Senhor e pede que vá curar sua filha, o Senhor vai. Mas é interessante que nessa multidão que ia com Jesus, vamos fazer uma conta aí, 70, 80, 120 pessoas, ele chegava de um dado momento e entrava só os 12. E num dado momento só 3, Pedro, Tiago e João. E Pedro fazia parte desse time. Com esse milagre, quando falaram para Jairo, a sua filha morreu, e Jesus segura Jairo e fala: sua filha não morreu, sua filha dorme. Então, quando entra no quarto, só entra Pedro, Tiago e João. Bartolomeu, Filipe, os outros discípulos não viram este milagre. Quem viu Jesus falar: Talita cume, menina, levanta, foi Pedro. Pedro estava lá e viu isso. Foi um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus. Pedro era um líder nato. Pedro seria estudado hoje, se fosse nas faculdades, pela sua liderança, o seu arrojo, a sua forma de conduzir as coisas, de partir para cima do problema. Ele assumiu a liderança do grupo antes e depois do Pentecostes, em Atos capítulo 2. Recebeu poder para realizar grandes milagres. Atos 5, verso 15. As pessoas, Pedro tinha tanto poder e tanta autoridade, que as pessoas pegavam os enfermos e colocavam à beira da estrada para ver se tão somente a sombra de Pedro ao passar pudesse curar aquela pessoa. Você tem noção? Só a sombra de Pedro. Colocavam as pessoas caídas, os enfermos, na perspectiva, e muitos foram curados. Foi o primeiro apóstolo a pregar aos gentios. Pedro fez uma pregação que não teve nada de homilética, de ordem, ele não pregou a graça, ele não pregou o amor, ele não pregou nada. Ele simplesmente fez uma pregação onde apontava o povo judeu e dizia: vocês mataram o Cristo. Moisés, quando falou do Messias, não sei o quê, e pulando de tal Beltrano, o povo ficou 40 anos no deserto, e o homem que nós esperávamos era esse que vocês mataram. Foi um sermão que não teve um apelo para você entregar a sua vida a Jesus, descansar nele, confiar. Pedro pegou o sermão, não teve introdução, não teve meio, não teve conclusão. Pedro rasgou o verbo. E foi de tal forma a unção de Pedro naquela palavra, que o povo parou, quando ele simplesmente parou de pregar, ele falou e parou. O povo falou assim: e agora? O que a gente faz? Ele falou assim: arrependam-se dos seus maus pecados. E 3.000 pessoas foram batizadas. O primeiro sermão pregado por uma pessoa após Jesus Cristo foi pelo apóstolo Pedro. Pedro era um homem de grandes e profundas contradições e de grandes ambiguidades na vida. Abra sua Bíblia em João, capítulo 21, verso 4. E eu queria que você prestasse bastante atenção, você vai conhecer um pouco desse personagem. Já deu para você ter uma noção, anote aí, para que você possa entender e conhecer mais a forma de Deus agir. E aquilo que Deus fez com Pedro, Jesus fez com Pedro, Ele quer fazer, pode fazer e deseja fazer com você também. O texto de João 21, 4, que narra Jesus ressurreto. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha tido um encontro com seus discípulos, mas existia ainda uma pendência. Pedro não tinha sido absolutamente restaurado. Pedro era um cara xoxo, Pedro era um cara envergonhado, Pedro era um cara que não conseguia encarar seus amigos, Pedro foi um falastrão, Pedro falou para o Senhor que morreria por ele, e Pedro não cumpriu a sua palavra. E naquela época isso era forte, a palavra de um homem valia. E aí Pedro então abandona tudo e volta a pescar. Em João 21, 4 diz: de manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era Ele. Jesus hoje está aqui, e talvez você não saiba que Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Pedro não interrompeu a pesca, ele nem percebeu que era Jesus que estava ali.
mesmo convivendo 3.500 e tantas horas, ele não conseguiu perceber que aquele que ele tanto amou, que ele traiu, estava à praia, esperando uma oportunidade para restaurar a vida dele. Vamos orar? Senhor, a gente pede a tua misericórdia na tua palavra que foi lida, para que ela possa alcançar os nossos corações e gerar mudança na nossa vida. Abençoe, Senhor, é a minha oração, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pedro, e estou citando Pedro porque nós também vivemos isso. Então você pode achar que você não seja uma pessoa adequada, uma pessoa perfeita, mas Pedro foi uma pessoa que viveu essas ambiguidades. Em Lucas capítulo 5, onde ocorre a primeira pesca maravilhosa, houveram 2 grandes pescarias, uma em João 21, essa aqui no início, quando fala assim, vamos aonde as águas são mais fundas. O Senhor falou, Pedro disse, não conhecia Jesus direito. Jesus subiu no barco, saiu para pregar, e aí na hora ele falou assim, vamos um pouco mais fundo. Ele falou, Senhor, a gente já pescou a noite toda, não arrumamos nada. Eu não sei quem você é, o Senhor mandou uma letra legal aí do barco, o Senhor pregou para o pessoal, mas acontece o seguinte, de margem entendo sou eu pesco, e eu sei que o mar hoje não está para peixe. O Senhor diz, vai um pouco mais fundo, ele vai, joga a rede, as redes quase arrebentam. Interessante que Pedro ali teve obediência. Sabe o que diz o texto? Porque és tu quem está falando, mesmo sabendo que o mar não está para peixe. Eu vou ir onde é mais fundo. Pedro teve a consciência de seu pecado. Quando acontece o milagre, Pedro se joga de joelhos diante de Jesus Cristo. Fala, quem é esse que manda ir mais fundo? E de repente, tudo acontece. Ele fala, não sou digno de estar na tua presença, eu sou um pecador. E Pedro teve um desprendimento que você não teria e eu não teria. Pedro era pescador, pegou uma quantidade enorme de peixe. E o Senhor fala, vem e segue-me. Ele nem contabiliza o peixe, ele nem comercializa, ele não vende, ele não apura o fruto do seu trabalho, ele larga tudo para seguir a Jesus. Interessante a característica da personalidade de Pedro, o desprendimento, ali começa o chamado de Pedro. Essa ambiguidade onde Pedro, em Mateus 16, quando o Senhor pergunta para ele, algumas pessoas dizem que tu és Elias, que tu és fulano de tal, que tu és profeta. E Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? O pessoal meio na dúvida, falou assim, e você, Pedro? Aí Pedro não pensa 2 vezes, Pedro é direto e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma das primeiras declarações da messianidade de Jesus, a palavra Christos no grego significa Messias, Mexiá no hebraico. E aí então ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor fala, Pedro, sobre esta Petra, sobre esta sua declaração, sobre esta sua afirmação, esta sua palavra, não era sobre a pessoa de Pedro, sobre essa sua declaração, eu construirei a minha igreja. A declaração e a pedra é que Jesus Cristo é o Messias. Que coisa linda, não é verdade, gente? Deu 5 minutos. Jesus falou, gente, acontece que eu vou morrer. O pessoal vai vir, vai me pegar e eu vou morrer crucificado. Pedro chega e fala, de jeito nenhum, Senhor, nós vamos partir para o pau, nós vamos quebrar esse negócio, ninguém vai botar a mão em você. Jesus vira para Pedro e fala, arreda de mim, Satanás. Você vê que velocidade, a gente vai de um polo a outro. Pedro faz uma declaração onde o Senhor vai edificar a igreja. E aí ele acha que ele pode falar o que ele bem entender, que o Senhor sempre ele vai tirar nota 10. E ali o Senhor repreende porque Pedro estava sendo instrumento do diabo para tentar afastar Jesus da cruz, da direção da cruz. Pedro, ele era egoísta. Quando foi para o Monte da Transfiguração, e ali então apareceu Moisés e Elias, qual foi a proposta de Pedro? A proposta de Pedro fez, Senhor, está tão bom aqui, vamos construir 3 cabanas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Eu fico na chuva, eu fico no relento, não quero nem ficar perto. Só olhar você já está sendo maneiro demais. Pedro era egoísta, não pensou na missão de Jesus, não pensou naquele endemoniado que estava embaixo do monte lá, que ninguém estava conseguindo expulsar, agonizando, que no mesmo instante que Jesus desce, aquele rapaz é curado. Pedro era egoísta, Pedro era corajoso e ao mesmo tempo era covarde. Pedro teve coragem, quando chegou um exército, de partir para cima de um dos soldados de nome Malco e cortar a orelha de Malco. Sabe por que Pedro cortou a orelha de Malco e não degolou Malco?
porque Pedro era ruim de mira, beça. Ele quis pegar no meio da cabeça, errou, pegou de raspão na orelha, né? Brincadeira, não sei por que ele errou, mas devia estar de noite. Coragem e covardia. Ele teve coragem para cortar a orelha de Malco e covardia para fugir logo depois. Quer dizer, que papo é esse? Chega um cara para pegar Jesus, eu parto para cima. Qual é, meu irmão? Não vai botar a mão não. Invapo. Aí dou na orelha do cara. E aí depois fica naquela, como é que é? Vamos ver. Ele vai embora. Coisa doida, não é não? Ou seja, se começou, vai até o fim. Agora vamos embora, vai matar, estou preso, vai levar junto, bota a algema aqui, estamos no rolo. Mas ele teve coragem e foi covarde. Ele negou Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que depois ele chorou amargamente. Lágrimas de arrependimento. Pedro teve uma fuga e declaração de amor em João 21. Pedro tinha as falhas que você tem e eu tenho. Pedro teve uma exagerada confiança em si mesmo. Ele chegou e disse, quando o Senhor disse, olha gente, eu vou morrer, as coisas não estão legais. Pedro disse, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Que balela! Você sente como é fácil falar e difícil fazer? Pedro disse, Senhor, estou fechado contigo, ninguém bota a mão em você. Para botar a mão em você, vai ter que botar a mão primeiro em mim. O discurso de Pedro foi bonito, a prática dele não foi verdadeira. Pedro se achava capaz de acompanhar Jesus em qualquer situação, mas ele não estava pronto. Ele achava que era uma rocha, na verdade não passava de um pó. Ele foi arrogante ao invés de ser humilde. Pedro achava que era melhor do que as outras pessoas. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Marcos 14, 29. Mateus 26, 33, ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro estava dizendo, olha, Senhor, quero dizer uma coisa para você. Os seus discípulos não são confiáveis, mas eu sou. Confia nessa galera não, hein? Você não pode contar com esses caras, mas você pode contar comigo. Eu aguento a parada. Fica tranquilo que eu não vou te decepcionar. Conte comigo. Estou contigo para o que der e vier. Pedro fala isso. Pedro foi aquele cara que dormiu quando Jesus mais precisava dele. Ele pega, leva... Pedro, Tiago e João levam o pessoal para o Getsemane. Ele fala assim, gente, me ajudem em oração. Tá brabo, tá feia a coisa. Eu preciso que vocês me ajudem, preciso que vocês orem por mim. Sabe o que Pedro fez? Pedro não orou, Pedro dormiu. E dormiu um sono pesado. O Senhor foi lá várias vezes falar com eles, que precisava da ajuda dele, nos momentos mais cruciais para Jesus. O grande amigo Pedro estava dormindo. Pedro era descontrolado emocionalmente. Pedro tinha essas ações e reações. Na hora do problema, Pedro não chegou junto e disse, nós estamos juntos. Eu sou seguidor dele. A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Mateus 26, 58, que é o que acontece com muita gente hoje. Pessoas que vêm à igreja e são simpatizantes do Evangelho, segue Jesus de longe, Jesus lá e eu aqui. Pedro era uma pessoa que seguia Jesus de longe, ele foge na hora que Jesus é preso, ele desiste de Jesus e começa a se afastar. Pedro sentou no lugar que não devia, Pedro sentou, como diz o Salmo 1, na roda dos escarnecedores. Na casa de Caifás, o sumo sacerdote, ele pega e senta ali entre os caras que estavam falando mal de Jesus, os caras que iriam matar Jesus algum tempo depois. Mas apesar de Pedro fazer o que fez, que você sendo um grande vacilão ou uma vacilona, chega nem perto do que Pedro fez com o Senhor. E eu quero dizer que Jesus não desistiu de Pedro e Jesus não desiste de você. Você crê nisso? Diga amém. Não importa o que você fez, não importa o que você é, importa é que Deus ama você e Ele não abre mão de você. Por isso, em primeiro lugar, o que você precisa perceber é o olhar de amor de Jesus. Eu fico imaginando como deve ter sido esse olhar do Senhor registrado em Lucas, capítulo 22, versos 60 e 61. Mas Pedro respondeu numa das suas negativas, quando a pessoa estava dizendo, ele é um deles. Pedro respondeu, homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Jesus disse que ele negaria 3 vezes antes do galo cantar. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. Como eu queria estar nessa cena. Eu queria ver
como é que Jesus olhou para Pedro. E aí o grande problema é que nós nos colocamos no lugar de Jesus, mas sendo quem somos. O texto diz, firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito, hoje antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Como deve ter sido o olhar de Jesus? Um olhar do tipo, te falei? Falei que tu é um mané? Falou que eu vou não sei o que e tal. Falei, tá vendo? Vacilão. Deve ter sido um olhar de decepção. Deve ter sido um olhar de frustração. Deve ter sido um olhar daquele, eu te disse. Posso falar uma coisa para você? O olhar de Jesus nunca consegue ser diferente do que um olhar de compaixão, do que um olhar de amor. E sabe o que matou Pedro? Foi o olhar de Jesus. Quando Jesus, apesar de Pedro fazer o que fez, Jesus olhou para Pedro com amor, o coração de Pedro foi tomado de profunda tristeza e amargura. Jesus não consegue olhar para você de outra forma, que não seja com ternura e amor. É um olhar que penetra a alma e trouxe a Pedro a consciência do seu erro. O olhar de Jesus nos restaura. O olhar de Jesus reescreve a nossa história. E eu quero dizer que Jesus está olhando para você hoje, disposto a mudar a sua vida, a caminhar com você. Perceba o olhar de Jesus, perceba a sua mão estendida para te colocar de pé, para renovar as suas forças, para encarar os desafios. Jesus não tira os olhos de você, amém? Mas você tem tirado os olhos de Jesus? Vou contar brevemente, o compromisso nosso é terminar o culto 8h30, né? E hoje o pessoal esticou mais aí um pouquinho aí, mas tudo bem, eu vou me esforçar. O que acontece? Fui ao retiro, um acampamento, preguei 2 dias, retiro, cave mais fundo. Não vou contar não, falei que não ia contar. Bom, número 2. É curioso, né? A novela faz assim com a gente. Aí o que acontece? O retiro cave mais fundo. Peguei a primeira vez, a galera, pá, chamei vem aqui na frente, se ajoelha aqui, a molecada veio, segunda vez, segunda pregação também. Falei, você, molecada chorando e pá, falei, cara, o negócio está indo legal. Terceira noite, último dia que eu ia pregar lá, aí fizeram uma gincana. Vou tentar explicar, ver se você me entende. Presta atenção. Era uma situação, tipo assim, um cara tinha morrido, tinha sido assassinado. Esse cara se converteu, era um ex-drogado, transava com a namorada, teve uma conversão. Parou de transar, não usava droga, ele ganhou um monte de inimigos. Ele teve uma cartomante, um policial que lhe dava dinheiro, o Zé do Morro, que era o traficante, e aí separaram os adolescentes em 10 grupos. E esses grupos, então, eles teriam que ir a cada uma dessas pessoas, tinha pastor, tinha tudo, e ali com essas pessoas eles iriam tentar encontrar pistas. A pessoa tinha uma pista para dar para elas. Mas aquela pessoa que estava lá, o advogado, sei lá, o policial, ia tentar corromper os meninos. E dizer, olha, eu tenho uma pista para você, mano, mas tem que deixar o cafezinho. O cara da droga disse, olha, eu posso dar uma dica, mas vai ter que comprar aqui um pouco de cocaína, vai ter que comprar um pouco de cocaína. A cartomante falou, eu tenho que ler a sua mão. O outro falou assim, ó, você vai ter que beber aqui um trago dessa cachaça. O outro vai não sei o quê. Sabe o que aconteceu? E o seguinte, se eles se corrompessem, desse uma propina para o guarda, eles receberiam uma pista falsa. Se eles falassem, não vou, eu tenho que dar um dinheiro, rapaz, não vou dar dinheiro a você. Se você pode dizer, a gente pode, senão nós vamos embora. Eles recebiam uma pista verdadeira. Sabe o que aconteceu? 250 adolescentes. Todos eles beberam cachaça, compraram cocaína, deram bola para o guarda. A menina que fez a cartomante chorou. Eu estava sentado, ela saiu, veio sentou do meu lado e disse, pastor, eu chorei. Até cantada eu recebi. Ela pegou e fez uns palitos e falou assim, ó, leve isso daqui para casa, que isso aqui vai destruir o teu pai. E o garoto pegou. O garoto pegou. Isso mostra a vulnerabilidade. Nós carecemos do olhar de amor de Jesus por nós, querido. Porque nós somos voláteis. Eu subi para pregar, mas meu coração triste, cara. Eu falei assim, gente, vocês estão cavando a própria sepultura de vocês. Falei para a garotada. Eu falei, se vocês estão num lugar que é um retiro espiritual, só tem crente, só canta louvor, vocês aqui não conseguem resistir à tentação, cara? Imagina lá fora como é que é a vida de vocês. Eu falei assim, vocês estão brincando com Deus? Como é que funciona isso? Mas eu quero dizer a você, querido, você pode tirar os olhos de Jesus, mas Jesus jamais vai tirar os olhos de você. Amém? Segundo lugar, Jesus restitui alegria quando eu reconheço
os meus erros, quando eu derramo lágrima de arrependimento. Naquele instante em que o galo cantou, pela segunda vez, Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito, diz o texto: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. E aí a diferença de Pedro e Judas. Judas estava nesse mesmo momento. A Bíblia diz, e Judas teve remorso, foi e se enforcou, e Pedro não. E a Bíblia diz, então Pedro caiu em si e começou a chorar amargamente, diz outras versões. A chorar compulsivamente. Registra Mateus 26, 75. Pedro reconheceu que errou, que mentiu, que não foi homem para manter a sua palavra. Havia negado o Senhor, o seu amigo. E naquela noite Pedro foi para casa. Você já imaginou como foi aquela noite de Pedro? Que angústia, que agonia, que desespero. Como é que esse cara conseguiu dormir? Acho que não conseguiu dormir. Como deve ter sido a noite para Pedro. Pedro refletiu sobre a excelência do seu Senhor, a quem ele negara. Pedro se recordou dos seus próprios votos de fidelidade. Falou, rapaz, eu prometi tanta coisa para esse cara. E eu não fui capaz de fazer absolutamente nada. Quantos de nós temos negado a Jesus Cristo todos os dias? Quando um carro te dá uma fechada, você abre o vidro e fala para ele palavras de amor. Você está negando a Jesus Cristo? Quando você às vezes dá uma bola para um cara aqui para livrar você do negócio, você está negando Jesus Cristo. Não adianta, gente, porque todo mundo faz. E aí, todo mundo faz, todo mundo vai para o inferno, como é que é o negócio? Então, porque todo mundo faz, você vai fazer também? Nós temos negado Jesus todos os dias. Negamos com a nossa atitude, negamos com a nossa indiferença, o nosso não envolvimento na sua obra. E sabe qual é o resultado disso? A estagnação espiritual. Você não cresce espiritualmente, é inanição. Você não é alimentado, não conhece Jesus como deveria. Deveríamos ouvir o galo cantar todo dia. E deveríamos chorar amargamente. Quanto tempo você não chora por um pecado? Quanto tempo que você não se arrepende diante de Jesus Cristo por aquilo que você tem feito? Quanto tempo você não chora por um erro? Nosso coração está tão cauterizado que a gente já não percebe mais os pecados que cometemos. Os pecados não são mais tão severos como eram antigamente. Sabe, nós precisamos chorar pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Porque você é um pecador, eu sou um pecador, todos pecaram. Instituídos estão da glória de Deus, mas só Jesus pode te consertar. Só Jesus pode segurar na tua mão e te colocar de pé. Você deseja isso nessa noite? Diga amém. Terceiro e último lugar. Eu sou curado quando eu não perco a oportunidade da restauração. Porque a oportunidade, eu aprendi na vida, é uma estrela que brilha. Ela vem e passa, né? Ou você segura ou já era. Sabe aquele negócio assim, um emprego, o que eu faço? Vou nesse e vou naquele, largo esse e vou para cá. Aqui eu estou estágio, ali então vou ser fixo, eu vou ser efetivado. Onde eu vou? Eu peguei esse negócio, a empresa quebrou, a outra cresceu, ó, já era. A oportunidade é uma estrela que brilha. E Pedro teve uma virtude, a virtude de não perder ou não desperdiçar as oportunidades que foram apresentadas diante dele. Pedro tinha desistido de tudo e de todos. Pedro abandonou o ministério, Pedro largou a liderança, Pedro saiu fora, Pedro voltou para o seu ramo, abandonou seus amigos, Pedro voltou a fazer o que ele sempre fazia, ele foi pescar. Pedro achou que tudo tinha acabado, a história já tinha encerrado. Pedro se sentia culpado e tomado por esse temor, esse medo, achando que deveria ter reagido até o fim, até na tentativa de tentar uma armadilha para soltar Jesus Cristo. Pedro devia se autodebater por causa disso tudo, mas a covardia foi maior. Como viver e conviver com a culpa que tomou o coração dele? Pedro disse para os seus colegas, quer saber de uma coisa? Vocês fiquem aí e eu vou pescar. João 20, verso 3. Eu vou voltar para a minha velha vida. E Pedro exerceu uma liderança negativa, mas Jesus não abriu mão de Pedro. O texto vai dizer em João 21, 7. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, Pedro estava tão cego, que eles estavam pescando, Jesus estava na beira da praia, e aí fala, lancem a rede para o lado de lá, pode jogar. E aí os caras estão olhando, e aí João, discípulo que Jesus amava, vira para Pedro e fala assim, é Jesus. Rapaz, foi uma palavra mágica, na hora que ele falou, é Jesus, diz o texto, Pedro ouviu dizer que era Jesus, que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Pedro não perdeu a oportunidade de estar diante de Jesus Cristo.
Ele nadou em torno de 150 metros. Pedro vestiu a capa era algo pesado. Era um vestidão, mano, de algodão. Já caiu de calça jeans numa piscina? Pedro pulou no mar, de vestido. E fica imaginando as braçadas de Pedro, tipo olímpica, malandro. Sabe? Aquele cara, ele foi nadando, chegou na praia. Quando chegou perto de Jesus Cristo, falar o quê? Tô todo errado. O que eu começo falando com Jesus? Não tem nem o que falar. Aí, Senhor, foi mal, hein? Vacilei. Você é maneiro, você me perdoa, hein? Estava brincando quando eu falei que eu não ia. Agora eu estou fechado contigo. Sabe o que Pedro falou? Pedro foi homem. Pedro não falou nada, porque ele não tinha nada para falar. Pedro estava ali para ouvir. Pedro se calou. Pedro parou para ouvir a voz de Deus. Pedro se joga na água e vai em direção a Jesus Cristo. Pedro foi sem saber o que o Senhor diria a ele. Mas o Senhor começou um processo de restauração com Pedro, desde o momento em que ele ressuscitou. Em Marcos 16, 7, ele diz assim: agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de você para a Galileia, lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Jesus ressurreto falando para outros discípulos. Deem recado a Pedro. Jesus curou Pedro de seu orgulho. E Jesus então ali faz um trocadilho no grego. Chega para Pedro, Pedro sem graça, Pedro sem saber o que fazer, para onde ir parado. Jesus vai direto, olha com aquele mesmo olhar de amor da casa de Caifás e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: amo. E é interessante que os teólogos gostam de associar que para cada vez que Pedro negou, o Senhor fez a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Para cada negativo, uma possibilidade de regeneração. Pedro, tu me amas? E no grego, a palavra existe em 4 palavras para exemplificar o amor. A palavra que o Senhor Jesus usa, porque nós quando lemos, tu me amas, amo, tu me amas, amo, tu me amas, amo. Mas ali há um trocadilho. O Senhor, quando fala Pedro, tu me amas, é a palavra ágape, amor incondicional, agapau. Pedro, tu me amas a ponto de dar a vida por mim? Era óbvio que não. Ele não amou esse ponto, ele fugiu, ele negou, ele foi. Pedro, ágape, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? Pedro é honesto, sabe o que ele responde? Senhor, filéu, eu gosto de você. Eu acho você maneiro, foi a resposta de Pedro. Acho você um cara bacana. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, agapau, você me ama com amor incondicional, capaz de morrer por mim? Pedro responde de novo: filéu, eu gosto de você. E aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, você gosta de mim? Aí a ficha cai. Pedro fala: ó Senhor, tu sabes que eu te amo, o Senhor sabe que eu estou todo errado, eu queria me afogar nesse mar, eu não sei mais o que fazer, eu estou perdido. E aí Jesus fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, estou entregando a você a responsabilidade de liderar a minha igreja. A esse cara que vacilou, esse cara que abandonou, quanto mais você, o que Deus quer fazer na sua vida, querido? Se o Senhor amou Pedro, que fez isso com ele, o Senhor restaurou a mente de Pedro, a memória de Pedro, o sentimento de Pedro, a vida de Pedro. E aquilo que ele falou, a história vai registrar, porque Lucas faz questão de não registrar no livro de Atos a morte de Jesus, de Pedro. Quando o livro de Lucas foi escrito, os apóstolos já tinham morrido. Atos dos Apóstolos. Mas a história ele para que seja escrita por nós depois. Pedro, quando foi morrer, Pedro, por ser judeu, ele morreria crucificado. As pessoas olhavam para Pedro e viam Jesus. E Pedro disse: eu não sou digno de ser parecido com ele, gente. Aquele Pedro frouxo, aquele Pedro que negou. Ele disse: eu quero morrer crucificado, mas não sou digno de morrer igual ele. Eu quero morrer crucificado, mas me botem de cabeça para baixo. Você imagina que desespero que não deve ter sido? Já ser crucificado, alguém já foi aqui? Não? Não? Que bom.
Deve ser uma coisa horrorosa, rapaz. De cabeça para baixo deve ser muito louco. Você ficar de cabeça para baixo um pouquinho já é ruim. E Pedro fez questão de ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele foi restaurado pelo Senhor. Os medos foram embora. E o Senhor quer restaurar você nessa noite. O Senhor quer restaurar a sua alegria, a sua vida com Ele. E você pode ser restaurado por Jesus, porque Ele jamais desistiu de você. Queria orar contigo. Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Se você está disposto a ser restaurado pelo Senhor, a olhar para a sua vida, a reinventar a sua caminhada com o Senhor, a entender que não podemos vender os nossos valores, a entender que mesmo eu sendo falho, eu tenho um Deus que não desiste de mim. Eu quero dizer para você, o Senhor está aqui. Pedro se jogou na água e veio nadando na direção de Jesus Cristo. E eu quero convidar você para que você venha na direção de Jesus Cristo, para que Ele possa restaurar você com um olhar de amor, com um olhar de esperança, fazer aquilo que você jamais imagina. Se esse é o teu desejo, levanta a tua mão onde você está. Eu quero muito orar por você em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá na galeria, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe aqui à direita, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a sua vida. Quero convidar a igreja a ficar de pé e eu quero convidar você, assim como Pedro nadou, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, dizendo: eis aqui a minha vida, Senhor. A minha vida eu coloco no teu altar. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você, quero orar com você e quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu não sei que área da sua vida você precisa ser restaurado, você precisa ser restituído, mas a especialidade do Senhor é pegar a gente quebrada e reescrever a nossa história. Foi isso que Ele fez com Pedro. Pedro não tinha coragem, Pedro tinha vergonha, Pedro não tinha a menor esperança. Pedro achou que o Senhor já tinha desistido dele, que a história dele não tinha mais esperança, não tinha como ser escrita ou reescrita, mas o Senhor não desistiu dele. Você que levantou a sua mão em nome de Jesus, pode chegar bem à frente aqui, você que está aqui, pode chegar bem à frente aqui. Você que está no corredor, pode chegar mais para cá, vem para frente, Teco, pode chegar bem à frente aqui. Queria orar com você, eu não vou insistir. Eu vou orar agora. Se você deseja, sai do seu lugar e vem. Se você precisa ser restaurado pelo Senhor, Jesus olha para você, você sabe se você tem negado o Senhor ou não. Você sabe se tem uma caminhada de fé com Ele ou não. Quero convidar você a sair do seu lugar, porque hoje é dia de restauração. Judas foi e se enforcou, Pedro não. Pedro sofreu, Pedro chorou, mas Pedro esperou e Deus restaurou Pedro. Deus quer restaurar você. Você tem coragem para isso? Em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem. Coragem de botar capa, se jogar na água, se lançar aos braços de Jesus, sem saber o que Ele ia dizer. Você tem coragem? Sai do seu lugar e vem. Nós vamos orar agora. Se esse é o teu desejo, mostra a coragem que Pedro teve. E Deus vai reescrever a sua história em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui como povo de Deus para te adorar em espírito e em verdade. E declarar, Senhor, que nós somos falhos. Mas o teu amor nos alcança, o teu amor nos leva muito mais além, a ponto de reescrever a nossa história. Senhor, que tu venhas com poder e graça sobre a vida dos teus filhos, derramando da tua unção e restaurando a nossa fé, a nossa comunhão contigo, a nossa caminhada e a nossa alegria com o Senhor. Pai, estende a tua mão de misericórdia sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a não desperdiçarmos as oportunidades que nos são apresentadas. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos e precisamos ser restaurados por Ti. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que saíram dos seus lugares, se lançando em Teus braços para serem cuidados por Ti. Que eles saiam daqui, Senhor, carregados e certos e convictos de que nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória. Olha aqui para mim. Quero dizer a você que Deus quer restaurar a sua vida. E que hoje você deu esse passo em direção à restauração do que o Senhor quer fazer. Só você e Deus sabe que área da sua vida precisa ser restaurada. E a especialidade de Deus é curar pessoas feridas. E eu quero dizer a você que isso é uma caminhada, é um processo, é um passo. Não é uma vara de condão, lâmpada do gênio. As coisas acontecem gradualmente. Não interrompa aquilo que Jesus começou a fazer hoje na sua vida, viu?
Então, caminhe com o Senhor. Procure uma atividade da igreja, um grupo pequeno, uma escola bíblica dominical, um grupo que você possa pertencer e fazer parte. Se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, o passo seguinte é o batismo. Né? Foi o que Pedro fez, pregou e disse: o que eu faço? Arrependam-se e sejam batizados. Então, se você deseja ser batizado, vá lá atrás, dê o seu nome. Nós aqui não obrigamos você a nada. Você vê que não tem ninguém atrás de você para pegar o seu nome, para pegar o seu e-mail, o seu telefone, nada disso. Aqui é voluntariamente, o Espírito Santo de Deus que toca no teu coração. Se você deseja se tornar membro da igreja, autorizar os pastores a tomar conta de você, você vai lá e dê o seu nome para ser batizado. Se você já foi batizado em outra igreja evangélica e deseja então fazer parte da comunidade Batista do Rio, também vá lá atrás e dê o seu nome. Agora abraça a pessoa que está do seu lado e diga: o Senhor está restaurando a sua vida. O Senhor está restaurando a sua vida. Volte para o seu lugar nessa certeza e nessa convicção. Pode sentar. O pessoal que está ali pode acender as luzes. Volte para o seu lugar com essa certeza e com essa convicção de que o Senhor está restaurando a nossa vida. Porque breve vem Jesus Cristo. Não é isso, Hugo? Vamos lá, maestro? Vamos ficar de pé e adorar o Senhor mais uma vez? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os salvos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O fim entronizado, as nações irá julgar. Entre os grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E gemidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vencendo, vem Jesus. Vencendo, vencendo, vem Jesus. Amém, querido. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Eu quero convidar você. Quem tem jovem aí? Tem jovem aí, não? Se tem jovem, grita. Tem muito velho aqui, hein?
Mas olha só, se você é jovem e quer ser impactado pelo poder da palavra de Deus, na saída faça a inscrição para o retiro da juventude. Quem vai nunca mais é o mesmo. Ok? Então não deixe de ir, vá lá atrás. E você, se puder abençoar a vida de um dos jovens para ir ao retiro, vai ser muito legal. A gente tem aqui pessoas entre nós que não têm condição financeira. E a gente abre essa oportunidade para que você possa abençoar a vida de alguém que só no céu você vai saber a bênção que você foi na vida de um desses jovens que foi. Então você pode se informar com o pastor Rafael Chedi, lá atrás, faça a sua inscrição, não deixe de ir, é um momento abençoador para você. E também a informação que eu tive de última hora, tem 3 vagas para o retiro de casais. É isso, Raquel? Cadê a Raquel? Está aí? Sumiu? Ela não foi... Ah, bom, você não foi abduzida porque eu estou aqui, né? Não foi abduzida ET, né? É outra coisa, né? Isso. Arrebatada, abduzida é ET. Tudo bem. Mas vocês entenderam, né? Então, procure a Raquel lá na porta e você vai poder, casal, fazer a sua inscrição. Que Deus abençoe a sua vida. Quero convidar você a frequentar os cultos da igreja. Quarta-feira, um culto que dura 1 hora, das 20 às 21 horas, domingo pela manhã, o estudo da palavra, às 15 para as 11. Os cultos são diferentes, você está convidado a estar conosco. Nesse sábado, no culto Jovens Plus, terá um convidado de fora, vindo do exterior, pastor Pedrão. Então, você está convidado a estar aqui. Nós vamos estar falando sobre o UFC Gospel, ok? Então, vai ser uma oportunidade, é aberta a toda a igreja. Você que se sente jovem, é o lugar onde você deve estar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa e sabemos que Tu tens um olhar sempre de amor para nós, independentemente de quem somos e daquilo que fazemos. Que Tu venhas abençoar a vida de cada um dos Teus filhos e restaurar tudo aquilo que o inimigo vem tentando destruir na nossa vida. Que sejamos restaurados e restituídos pelas Tuas poderosas mãos. Abençoe a vida de cada pessoa e cada família aqui representada. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo, seja derramado em abundância sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e eternamente. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga uma semana de vitória em Cristo Jesus.